Bem-vindo, é um prazer recebê-lo em A Força do Agro. Em dia de bem-estar e saúde, vamos falar sobre o bambu. Conhecimento, curiosidades com o nosso colunista Walderson de Souza. Oi, minha amiga Joyce, tudo bem? Tudo Chegou a jóia. sexta-feira, então é aquele dia da gente trocar informações muito legais. E hoje falando a respeito de bambu, que é uma coisa muito mais importante do que a gente imagina. Então, olha, vem com a gente. E também com a gente, Juliana Cortes, que é professora doutora do curso de Engenharia Industrial da Madeira, assessora da Pró-Reitoria de Extensão da Unesp e presidente da Associação Brasileira do Bambu. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Joyce, Walderson. É uma alegria estar participando aqui para falar um pouquinho sobre esse material maravilhoso. Muito versátil. Há milênios, o bambu é conhecido e utilizado para diversos fins, como alimento, estruturas de casas, mobiliário, utensílios de cozinha, decoração. Sítios arqueológicos no Equador mostram que o bambu é usado há cerca de 5.000 anos na América do Sul, primeiramente pelos indígenas. Professora, no Brasil vem sendo estudado por diversos pesquisadores, né? Como que são as pesquisas aí relacionadas ao bambu? A gente nota que cada vez mais vem aumentando o interesse por esse tema, né, por esse material, principalmente pela sustentabilidade em seu uso. Então, as pesquisas elas vêm caminhando muito no sentido de agregar valor a esse material que antigamente era muito conhecido só por coisas muito simples, como uma vara de pescar, uma cerca para animais, para suporte para bananas, e muitos veem o bambu como uma praga, né, que toma conta do sítio. Então, na universidade, nos grupos de pesquisa, a gente vê muito trabalho a respeito de uso do bambu, das fibras para fazer compósitos, materiais biodegradáveis, material para isolamento térmico, acústico, um material assim importante para resistência a impacto, estava até sendo usado aí para a indústria automobilística, e também agora tem um interesse muito grande pela indústria do alimento, né, que a gente pode falar com bastante assim, detalhes a respeito disso. E também fármacos e cosméticos, além de construção. Atualmente, o nosso grupo de pesquisa, a gente vem trabalhando também com fitorremediação do solo e da água. Então, o que seria isso? Principalmente o carvão ativado, ele tem o potencial de absorver os metais pesados, né, desses contaminantes. Então, isso é uma coisa bem interessante e que a gente até aprovou recentemente um projeto de extensão pela CAPES na pós-graduação, que a gente vai produzir pasta de dente, né, com uma parceira da Unesp também, uma professora Vera Isaac. Então, nós vamos desenvolver vários protocolos, né? E ela vai ser produzida e comercializada por grupo de mulheres, tá? Então, é um projeto de extensão. E a gente vai trabalhar também com a questão das embalagens biodegradáveis, inclusive comestíveis. Então, tem muita coisa boa aí surgindo. A palha de aço ficou no passado. Mil e uma utilidades é o bambu. Na culinária japonesa, Walderson, o broto de bambu é um ingrediente popular e muito consumido, né? Eu acho que não só no Japão. Eu acho que na China também ele é muito usado porque é um alimento que ele é muito saboroso, tem um sabor para nós brasileiros que lembra um pouco palmito, para quem tem a descendência italiana, lembra um pouco alcachofra, fundo de alcachofra, mas é muito saboroso. E ele é usado porque não só ele é bom para a saúde, mas principalmente por uma razão energética. O bambu traz boa sorte. Então, se alimentar daquilo que eles chamam de takenoko, broto de bambu, take é bambu, então é algo que faz sua vida ficar muito melhor. Veja só, né, professora, a senhora citou agora há pouco que muitos viam, até veem o bambu aí como uma peste, mas diante de todas essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, é um potencial para o agro e o Brasil ele é bem favorável para a cultura, né? Muito favorável. Em relação à produção de broto de bambu, a gente tem uma facilidade muito grande, porque
com a nossa colonização japonesa aqui, que inclusive é a maior população japonesa fora do Japão, é aqui no Brasil, eles trouxeram essa cultura desse alimento, né? E o brasileiro se acostumou com isso. Então, os brasileiros já têm uma aceitação muito grande pelo broto. E, como o Walderson disse, a gente tem aí uma proximidade muito grande com o palmito, né? Então, você fazendo, por exemplo, um pastel de broto de bambu, é bem possível que muita gente nem distingua o que é palmito e o que é broto de bambu. Então, é um alimento, além de ser muito rico em fibras, ele é importante para você ter um índice glicêmico baixo, né? Então, você come e facilmente já está saciada a sua fome pela quantidade de fibras. E fibras é uma coisa muito importante hoje em dia, porque as pessoas estão comendo muito pouca fibra. Então, estudos dizem que a gente come mais ou menos 25% do que a gente deveria comer de fibras. Então, é um alimento muito importante para a saúde, não só como alimento, mas também uma questão de saúde alimentar, né? Então, o ideal é a gente ter esses plantios dessas espécies mais apropriadas. Mas a gente tem muito potencial. Walderson, por que o bambu ensina a humildade? Por uma coisa seguinte, Joyce, que eu acho assim, que é de uma beleza fora do comum. No Oriente, eles percebem que a força de alguém é exatamente quando você passa por um grande problema, mas você reergue e reconstitui sua vida. E o bambu faz a mesma coisa. Quando vem uma grande tempestade, vem, enfim, uma chuva, um tufão, uma coisa fora do comum, o bambu se curva e depois que passa, ele volta para a sua verticalidade. Então, isso é uma lição muito grande, que frente a um grande problema da sua vida, não adianta você ser um carvalho, brigar, lutar contra. Por quê? Você vai ser quebrado. Agora, se você for flexível, saber dobrar para aceitar o que está acontecendo em sua vida, você não só vai ser humilde, mas o mais importante, você será vitorioso. Olha só, professora, esse interesse, essas pesquisas e toda o Brasil ser propício para a cultura, essa cultura tem despertado interesse justamente pela sustentabilidade que ela oferece? Com certeza, Joyce. Se a gente for ver, estudar aí as funções ecológicas do bambu, a gente vai perceber que além de ser uma planta muito flexível, muito de fácil adaptação, ela ajuda a melhorar o solo. Então, não tem uma planta que produza mais massa foliar do que o bambu. Você vê que sempre debaixo de um bambuzal tem muitas folhas, e aquilo é uma riqueza, né? Ela ajuda a nutrir esse solo que muitas vezes está descoberto e está perdendo o carbono por causa da emissão ali dos raios solares, né? Então, você tem uma perda de nutrientes. Então, o bambu também, pelo complexo sistema radicular dele, o que acontece? Ele estabiliza esse solo, ele torna esse solo muito estável e estruturado. Então, a perda de solo, ela é muito pequena quando você tem um bambuzal por perto. Então, ela evita, com as grandes enxurradas, que esse solo seja varrido e perca o nutriente, né? Então, ele vai também combater a erosão, as folhas vai diminuir a velocidade do pingo d'água. Então, o que significa isso? Quando ele bate, ele não faz, não causa as vossorocas, a erosão naquela área, né? Então, tudo isso contribui muito para você armazenar também água e umidade e criar condições ali para que se estabeleça outras espécies arbóreas, né? Contribuindo aí com a biodiversidade. Bambu só tem informações ricas. Nós vamos a um rápido intervalo, sua audiência é muito importante para a gente. Fica aqui, já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado.
Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Professora, diante de tudo que a gente está vendo aqui, as utilidades do bambu, ele é utilizado inclusive para a produção de papel, principalmente lá na Índia, China, que são grandes produtores, né? Aqui no Brasil também se usa para o papel ou não? Se usa. Nós tivemos um grupo João Santos no Nordeste, no Brasil, teve plantações aí de cerca de 3 mil hectares, né? Tem milhares de hectares plantados de bambus vulgares, e eles tinham essa plantação muito voltada para a produção de papel celulose. Hoje em dia, essa indústria está parada por problemas de disputas entre herdeiros, mas eles estão usando, hoje em dia, esse material para biomassa, então para produção de energia, tá? Mas eu fiquei sabendo que a Suzano tem trabalhado aí com grandes plantios para poder produzir também papel celulose. Então, a gente vê que isso está se expandindo, especialmente nessa área de biomassa, energia. Olha só que interessante, né? E cresce muito mais rápido do que o eucalipto, as outras árvores que são usadas para o papel celulose. E o que é mais interessante, né, Joyce? Essa multidisciplinaridade de possibilidades que o bambu tem, quer dizer, é para muita coisa. Então, papel, inclusive, não é à toa que na China dizem que é a mais pura das madeiras. Exatamente, a madeira do bambu. Ô, Valder, tem outra lição do bambu, o cooperativismo, porque ele nunca está só, eles crescem juntos, né? Exato, Joyce, porque como ele é, vamos dizer, um caule apenas, ele não tem galhos, ele não ramifica tanto, ele precisa de ter apoio para ele poder se sustentar. E claro, quanto mais nascerem mais perto, mais essas toceiras ficarem realmente compactas, muito mais força ele terá e poderá, sim, produzir por muitos e muitos anos. É uma pena que as disputas humanas interferem com a qualidade da natureza. Mas a natureza é sábia, então ela vai dar um jeito de fazer com que tudo isso reverta para um benefício maior.
E olha só, no Equador, Colômbia e Costa Rica, tem pesquisas avançadas já que utilizam a planta na construção de pontes, paradas de ônibus, praças de pedágio. Professor, a gente falou aqui das 1001 utilidades do bambu, mas qual é o principal destino, o principal uso do bambu no Brasil? Bom, se for no sentido de volume de produção, né, eu vejo que ele está sendo mais utilizado para a produção de biomassa. Então, as grandes produções estão voltadas a isso. Mas na questão de pequenos produtores, eu acredito que o artesanato tem um alcance muito grande aí, né? Apesar de ser um volume pequeno de plantio, se aproveita aquilo que tem na natureza e o que está disponível. As pessoas não precisam plantar grandes quantidades para fazer o seu artesanato, para fazer colheres, para fazer cestarias. Então, muitas famílias vivem disso, né? Até uma coisa que eu achei assim, que a gente precisa mudar essa visão, é que estava sendo aplicado multas em pessoas que estavam fazendo cestaria com bambu. Então, veja bem, você deixa de usar o bambu, faz a cestaria com plástico, fitas de plástico, sendo que você poderia aproveitar esse material, que é uma gramínea. Então, a grama significa o quê? Quanto mais você corta, mais viçosa, mais bonita ela fica. Então, não tem sentido de proibir uma pessoa a usar esse material que está ali disponível naquele sítio, né? Naquela pequena propriedade para fazer cestaria. Então, a gente tem a grande escala e a pequena escala. A gente tem que dar atenção para esses dois segmentos aí, que é muito importante para gerar renda. E um produto totalmente sustentável, como nós já colocamos aqui, né? Valderson, agora o bambu é cheio de nós, oco por dentro, mas sem a ajuda dos nós, ele cresceria fraco. Com certeza, Joyce, porque como eu disse, cada vez que surge um problema, cada vez que ele se deita, quando ele levanta, ele cria naquele lugar um nó. E esse nó significa o quê? Que ele está mais estruturado, ele está mais forte, com maior capacidade para ele ir mais alto. Porque isso é uma coisa muito importante. O bambu não cresce para o lado e não cresce para baixo. Ele cresce sempre para cima, para a luz. Lembre-se disso. Sempre em busca da luz. Olha Sempre o ensinamento. em busca da luz. Professora, aí são dezenas de espécies, né? Desde os bambus gigantes até aquelas taquaras delicadas, o bambu mais grosso. Sim, a gente tem uma riqueza muito grande de espécies, né? Então, estão catalogadas aí cerca de 150 espécies no Brasil. E ainda estão se descobrindo muitas outras, né? Na Mata Atlântica, na Amazônia. Então, tem regiões, por exemplo, na região da Amazônia, do Acre, especialmente, tem espécies nativas do guado, né, do gênero guado, que tem grandes dimensões. Então, é uma característica de um bambu lenhoso que pode ser usado para muitos usos, especialmente para estruturas, né, de construções. E também a gente tem aquelas espécies que são arbustivas, né? Então tem uma riqueza de cores, de desenhos de folhas, e a gente vê que tem muitas espécies que são endêmicas até do Brasil, especialmente dessas arbustivas, né? E a gente tem também espécies nativas de grande porte aqui na Mata Atlântica, como o guado ataguara, o guado achocoensis, né, que tem mais para o sul do país. Então tem uma enorme variedade. Os chineses costumam dizer que uma propriedade deveria ter sempre, no mínimo, 5 espécies para ter uma riqueza de uso desse material. Ô Valderson, segundo o Feng Shui, o bambu tem o poder de transmutar a energia do ambiente. Sim. Quando ele está plantado na natureza, lá com a sua toceira, ele protege todo aquele espaço, ele aumenta a riqueza não só do solo, mas do proprietário daquele solo. Agora, tornou-se muito comum
o chamado bambu da sorte, que não é um bambu, é um fake bambu. Na verdade, ela é uma dracena, mas que pelo seu porte menor, pela sua facilidade de cultivo, o Feng Shui adotou, principalmente aqui no Brasil, e as pessoas colocam dentro de casa para melhorar o astral. Agora, depende do número de hastes que você vai usar. 1 traz boa sorte, 3 traz prosperidade, 5 traz a cura, 4 hastes traz poder. Aí depende daquilo que você quer. Também porque sempre ter uma planta dentro de casa, no mínimo, purifica o ar. Então, essa aqui, né, é a dracena, né, que a gente sempre achei que fosse bambu da sorte, mas virou bambu da sorte. Mas é bambu da sorte. É bambu da sorte, mas é uma dracena, na verdade, né? Na verdade, é uma dracena. Porque se a gente fosse colocar um bambu mesmo de verdade, como a própria doutora disse, tem umas espécies que elas são gigantescas. A Maria Antonieta, a rainha famosa, ela tinha ganho do imperador da China 2 travessas, 2 bandejas que tinham 80 centímetros de diâmetro, feito de um único nó de bambu. Olha que coisa incrível. Então, se isso já existia há 300, 400 anos atrás, imagina hoje, com as condições tecnológicas, científicas que nós temos, o que a gente pode fazer com esse material? O céu é o limite. Professora, e uma vantagem também é que ele tem um ciclo curto, né? Entre 3 a 5 anos após o plantio. Sim, depois que você planta, até formar realmente essa moita, vai levar aí uns 8 anos, né? Mas depois que ele se estabiliza, que ele chegou no diâmetro adequado dele, digamos assim, o diâmetro máximo, aí você vai cortar, a cada 3 anos ele já está um bambu lignificado, então ele já está maduro, mas ele pode ser cortado até antes, dependendo do uso. Por exemplo, se vai usar para broto, em alguns dias você já corta. Se você vai usar para farinha, 1 mês, 2 meses, até 1 ano, 2 anos, você já pode pegar esse caule e picar e fazer a farinha do bambu. Se você vai usar para cestaria, 1 ano já está suficiente, porque você não quer um bambu que seja muito rígido, ele tem que ser bem flexível, então você vai cortar ele com 1 ano. Já para carvão e para construção, você tem que ter um bambu com 4, 5, 6 anos de idade, então ele vai estar chegando no máximo de ser lignificado, então ele vai ter menos vazios e ele vai ser muito mais, ter massa. Então, por exemplo, você não quer um carvão que seja muito poroso, você quer um carvão que seja bem rígido, e na construção você quer ter o máximo de resistência mecânica. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações e os benefícios do bambu para a saúde. Fique com a gente. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas 1 ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A Revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Em janeiro de 2023, Oeste enfrentou um dos momentos mais desafiadores da sua história. Recebemos a notícia de que nosso canal no YouTube havia sido desmonetizado. O motivo? Publicação de conteúdo nocivo.
Em nenhum momento a plataforma informou que espécie de conteúdo havia sido considerado nocivo, nem por quem. Por mais de um ano, permanecemos no escuro, mas não desistimos. Sabemos que a verdade às vezes desmaia, mas não morre nunca. Em agosto de 2024, a verdade veio à tona. Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou o real motivo por trás da desmonetização. A revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Num trecho das conversas divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Ayrton Vieira, pede para o perito criminal Eduardo Talhaferro usar a criatividade contra a revista Oeste. 6 de dezembro de 2022, o juiz assessor Ayrton Vieira diz o seguinte: vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Aí o Eduardo responde: só tem publicações jornalísticas, não estão falando nada, o que devo fazer? Na sequência, o Ayrton responde: use a sua criatividade, risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida e 3 pontinhos. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que está extrapolando com base naquilo e enviou 3 pontinhos. A desmonetização, as constantes ameaças e as frequentes acusações não impediram que continuássemos lutando o bom combate. Como demonstraram as capas da revista, não recuamos 1 milímetro. Não contornamos um único assunto e sempre nos ativemos aos fatos. A reprodução dessas conversas provam, acima de tudo, que Oeste estava certa. Não apenas nas informações e nas análises, mas também em suas críticas às arbitrariedades e ilegalidades do judiciário. A decisão editorial de não aceitar dinheiro público, nem depender da monetização das redes sociais, garantiu o fôlego suficiente para vencer esse período de trevas. Oeste sobreviveu graças aos seus assinantes. Foram eles que possibilitaram que Oeste continuasse o seu trabalho em defesa da liberdade de expressão, da verdade, da democracia e da independência jornalística. Assinar a Oeste é defender esses princípios. Chegamos aqui fortes, mas ainda há muito o que fazer. Os próximos anos serão decisivos. E nós só conseguiremos com o seu apoio. É por isso que precisamos de você. Faça já a sua assinatura. Valderson, você falava há pouco do broto, né, que é conhecido como takenoko. Ele é um dos ingredientes que remetem à primavera? Sim, porque exatamente, eles nascem na primavera. Para nós aqui é exatamente agora, final de agosto, setembro, mês de outubro e tal. Mas no hemisfério norte, principalmente lá na Ásia, isso daí acontece quando? No mês de março, no mês de abril, no mês de maio, que é a época que você pode comer essas delícias que a natureza oferece. Então, junto com esse broto de bambu, tem várias outras coisas que você prepara pratos espetaculares e que é o mais importante, você só consome nessa época da primavera. Não tem esse papo de qualquer mês, qualquer época você vai no supermercado, compra. Não, o bambu não é assim. Ele tem que ser fresco, colhido próximo e usado imediatamente. Aí sim você vai ter boa saúde e boa sorte. Professor, em cada moita chegam a nascer aí 10 novos colmos por ano, né? Desde que eles encontrem espaço, luz, nutrientes. Sim, o bambu você tem técnicas para ter o máximo de colheita de brotos. Então você tem que ter um manejo adequado, né? Ele realmente ele é muito resistente a condições de solos pobres ou então baixa umidade, mas se você quer ter uma produção adequada, então uma alta produção, você tem que ter um regime ideal aí de água para que você tenha mais produção de colmos, né? E o colmo você teria que ir distribuindo ele de uma maneira que ele não ficasse tão adensado. Então, a gente tem o bambu, que é alastrante, que ele vai formando que nem um bosque, e tem outros que são entorcerantes. Então, os entorcerantes, o ideal é você já deixar
fazer um manejo adequado para que ele se espalhe, então não fique tão adensado que isso vai prejudicar que você tenha tanta produção de broto. Outra coisa importante é assim, se você quer ter uma produção alta de broto de bambu, o ideal é você fazer realmente adubação e a irrigação desse bambu, tá? Aí você vai elevar, até triplicar a produtividade desse broto. Você vê, né, Valderson, mesmo sendo uma planta forte, precisa cuidar, não pode largar. Precisa, né, Joyce? Acho que todo ser vivo que existe aqui neste planeta precisa de cuidado. E a natureza também, ela pede isso daí. E não é à toa que o bambu sempre foi considerado no Oriente como uma das plantas da boa sorte, junto com o pinheiro e junto com a ameixeira. Então, em todos os eventos muito especiais, nascimento, casamento, quando alguém, enfim, realizava um grande ato, juntavam essas 3 espécies, o bambu, o pinheiro e a flor de ameixa, para fazer um arranjo chamado Xochicubai, que significa o quê? Plantas prósperas que vão trazer vida, prosperidade e saúde para o ambiente. Segundo estudos, o bambu é importante no combate a diabetes, colesterol e doenças respiratórias, porque fortalece aí o sistema imunológico. E no início a professora falou aqui, né, que ele tem um baixo teor glicêmico. Deve ser justamente por isso que são esses benefícios, né, professora? Sim, a gente sabe que hoje em dia é muito bem estudado isso, que o sistema intestinal tem muito a ver com a resistência do nosso organismo. Então, se a gente tem um intestino que tem um funcionamento bom, a gente vai ter muita saúde. Então, o bambu, ele está muito relacionado com isso. Então, a quantidade de fibras dele é muito importante para isso. Inclusive, atualmente está tendo bastante pesquisa a respeito do uso da farinha do bambu. Você usando 15%, substituindo toda a farinha que você vai usar, você colocar 15% dessa farinha com a farinha do bambu, você vai ter alimentos muito mais saudáveis, porque você vai melhorar o sistema intestinal das pessoas, né? Então, a pessoa vai até emagrecer com isso. Olha só como são as descobertas, as pesquisas, né? A gente fala, o ser humano é maravilhoso. Maravilhosa é a natureza, o ser humano está atrasado, está descobrindo só agora algo benéfico aí de milênios, né? Milênios. E farinha de bambu, que coisa mais interessante, você melhorar sua saúde com um material que você jamais imaginou na sua vida que você pudesse usar dessa maneira. Tudo bem, você já viu cestas, já viu como estrutura de sua casa, tanto é que até hoje você pode usar as variedades e, nesse sentido, tem uma tradição milenar de que a pessoa, quando casa, precisa ganhar uma peça de bambu. Não importa se é uma colher, não importa se é um objeto, se é um armário. Por quê? Porque isso daí vai garantir prosperidade e fertilidade para essa família. Não precisa ter um bambuzal, mas pode ter um bambu da sorte, uma colher de bambu. Tem muitos utensílios, como nós já colocamos aqui, né? Isso, Joyce, porque hoje em dia nós temos que trazer toda essa tradição antiga para a nossa realidade. E a nossa realidade é você, numa cidade, morando num apartamento, numa casa menor, trabalhando o dia todo. Não tem mais essa história que você vai ficar só cuidando de casa. Então você pode ter um bambu. E se você não tem o bambu, pelo menos vivo, um objeto de bambu vai fazer você sempre lembrar que é importante você consumir bambu para a saúde de seu intestino. E se você tiver alguma pergunta para a professora, para o Valderson, manda para a gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Professora, foi um prazer recebê-la. Prazer foi todo meu. Agradeço demais para divulgar esse material maravilhoso. Obrigada, Valderson. Joyce, sempre uma alegria, eu aprendo muito, eu me divirto, eu espero que você de casa também. E por isso que toda sexta-feira nós estamos aqui para falar o quê? De saúde, de bem-estar e principalmente de alegria para todos nós. Até sexta. E estamos aqui por você. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e venha com a gente. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional. Um excelente final de semana para você.